Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Continuando a nossa série sobre os maiores cometas do universo, hoje vamos falar do cometa Lovejoy. CEM 2011 W3, Lovejoy, é um cometa periódico, classificado como um cometa rasante-Kreutz. Ele foi descoberto em novembro de 2011 pelo astrônomo amador Terry Lovejoy. O periélio do cometa levou através da coroa do Sol em 16 de dezembro de 2011, após o que ele emergiu intacto e prosseguiu em sua órbita em direção ao Sistema Solar Exterior. O cometa Lovejoy foi descoberto em 27 de novembro de 2011 pelo australiano Terry Lovejoy em Torlanlas, Queensland, durante uma busca de cometas usando um telescópio Schmidt-Cassegrain de 20 cm, 7,9 pol, e uma câmera QHY9CCD. Ele reportou um objeto borrado movendo-se rapidamente a com magnitude 13, e fez observações adicionais nas noites seguintes. A confirmação independente do cometa só aconteceu em 1º de dezembro, quando ele foi observado por Alan Gilmore e Pamela Kilmartin no Observatório Universitário Mount John, na Nova Zelândia, usando o seu telescópio MC Leland de 100 cm, 39 polegadas. Com a confirmação, um registro oficial foi feito no Central Bureau for Astronomical Telegrams, e a existência do cometa foi anunciada pelo Minor Planet Center em 2 de dezembro. Este foi o primeiro cometa do grupo Kreutz em 40 anos a ser descoberto por observação em Terra. Os primeiros elementos orbitais, considerando uma trajetória parabólica, foram publicados por Garrett Williams, do Minor Planet Center, em 2 de dezembro, com um periélio estimado de 0,0059 unidades astronômicas ocorrendo perto da meia-noite de 15 e 16 de dezembro. Refinamentos adicionais foram publicados nos dias subsequentes, inclusive um em 5 de dezembro, estimando o periélio em 0,0056 unidades astronômicas pouco antes da meia-noite de 15 de dezembro. Em 11 de dezembro a primeira órbita elíptica foi publicada, estimando o periélio em 0,0055 unidades astronômicas pouco depois da meia-noite, em 16 de dezembro. No espaço, o cometa ficou primeiro visível para a nave Stereo A em 3 de dezembro, e para a Sorro em 14 de dezembro. À medida que o cometa se aproximava do Sol, ele se tornou objeto de campanhas de observação por 18 instrumentos em 6 satélites, Stereo A e B, Sorro, SDO, e Node Proba 2. Um pequeno cometa companheiro foi detectado em imagens da Sorro em 14 de dezembro por Zhijianshu, e mais tarde localizado pelas naves gêmeas Stereo. Acredita-se que seja um fragmento do cometa Lovejoy, que se teria quebrado há algumas décadas. Esta descoberta não era inesperada, uma vez que cometas do grupo Kreutz são frequentemente encontrados com companheiros menores. Quando mais brilhante, o cometa Lovejoy tinha uma magnitude aparente entre -3 e -4, o que é quase tão brilhante quanto o planeta Vênus. Ele é o mais brilhante cometa rasante já observado pela Sorro, e é o cometa mais brilhante a aparecer desde o cometa MC Naug de 2007, que brilhava a uma magnitude visual de -5,5. Entretanto, o Lovejoy ficou praticamente invisível a olho nu durante o seu brilho máximo, em virtude da sua proximidade do Sol. O cometa Lovejoy atingiu o periélio em 16 de dezembro de 2011, às 0h17, passando a aproximadamente 140 mil quilômetros acima da superfície do Sol. Não se esperava que ele sobrevivesse ao encontro, devido às condições extremas na coroa, tais como temperaturas atingindo mais de 1 milhão de graus Kelvin, e um tempo de exposição de quase 1 hora. Entretanto, o Solar Dynamics Observatory, bem como outras naves de monitoração do Sol, observou o cometa emergir intacto da coroa. As naves Stereo e Sorro continuaram a observar o cometa enquanto ele se afastava do Sol. Na noite de 20 de dezembro, imagens indicaram que o cometa estava passando por mudanças drásticas. As fotos, tiradas através de telescópio Fram, sugeriam que o núcleo tinha aparentemente tomado uma forma de barra e era acompanhado por uma cauda brilhante. Antes do periélio, o núcleo do cometa Lovejoy foi estimado entre 100 e 200 metros de diâmetro. Como ele sobreviveu ao periélio, acredita-se que o núcleo tenha sido maior, talvez mais do que 500 metros. Acredita-se que, durante a passagem pela coroa, uma significativa fração da massa do cometa tenha se queimado.
A primeira observação baseada em terra do cometa Lovejoy após o periélio ocorreu em 16 de dezembro às 19 horas e 55 minutos, quando ele foi visto por Rick Baldridge e Brian Day, no Observatório Fowltill, na Califórnia. Baldridge estimou a magnitude do cometa em -1. O descobridor do cometa, Terry Lovejoy, fez um par de observações em 17 de dezembro a 1 hora e 12 minutos e 20 horas e 24 minutos com magnitudes aparentes estimadas em -1,2 e -0,8, respectivamente. Imagens tomadas em 20 de dezembro por volta de 8 horas sugeriram que o cometa teria passado por mudanças significativas. Tiradas pelo astrônomo tcheco Jakub Ern usando o telescópio robótico Frão no Observatório Pierre Auger, as imagens indicaram que o núcleo tinha aparentemente tomado forma de barra e era acompanhado por um raio de cauda brilhante. No hemisfério sul, o cometa Lovejoy se tornou visível a olho nu em torno de 21 a 22 de dezembro, quando o astronauta Dan Burbenko fotografou a bordo da Estação Espacial Internacional. Até 22 de dezembro, ele tinha enfraquecido para aproximadamente a quarta magnitude, e os fotógrafos do hemisfério sul continuaram a capturar imagens. Embora o cometa tenha continuado visível para observadores até o início de 2012, grandes telescópios foram requeridos para vê-lo quando ele cruzou o hemisfério norte em fevereiro. Suspeitou-se que, após o periélio, o estresse induzido pela aproximação do Sol poderia resultar na desintegração do cometa. As suspeitas foram reforçadas pela impossibilidade de localizar um núcleo distinto através da cauda, mais visível. Usando dados do Observatório Pierre Auger, Zdenken-Dendenk-Sekanina e Paul Chodas determinaram que, apesar de ter sobrevivido ao periélio por vários dias, o núcleo passou por uma significativa explosão de pó em 19 de dezembro e, no dia seguinte, desapareceu completamente após um evento de fragmentação cataclísmica. Caso alguma porção do núcleo tenha sobrevivido, a excentricidade e inclinação do Lovejoy evitam perturbações significativas por planetas, deixando a possibilidade de que ele retorne para outro periélio. Usando uma solução da época 2050, estima-se que o cometa tenha uma órbita de 622 anos, com o que o retorno ao periélio seria em torno do ano 2633. Uma órbita elíptica calculada por Sekanina e Chodas em 2012 indica que o cometa Lovejoy é um fragmento de um cometa rasante não registrado que atingiu o periélio em torno de 1329. A história de fragmentação sugerida por esses autores indica que um rasante pai, possivelmente o cometa observado no ano 467 d.C., dividiu-se próximo ao Sol devido às forças de maré durante a sua passagem. O fragmento principal retornou como grande cometa de 1106 e um fragmento secundário, com um período orbital maior, retornou em torno de 1329. Este secundário também se dividiu no periélio e o seu fragmento principal retornará por volta de 2200, possivelmente como um aglomerado de fragmentos. Um fragmento secundário desse evento partiu em um período mais curto, que teoricamente o traria de volta para o interior do Sistema Solar nos primeiros anos do século XXI. Entretanto, em algum ponto depois do periélio, este fragmento secundário se quebrou devido a forças que não há de maré, e um dos fragmentos resultantes se tornou o cometa Lovejoy. Outros fragmentos similares podem existir e retornar como cometas rasantes no futuro próximo. Queremos agradecer a todos por terem assistido o vídeo até o final, e também por estarem se inscrevendo e compartilhando o canal. Por favor, dê aquele like e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Assim o YouTube reconhece o nosso trabalho e divulga para mais pessoas. E no próximo episódio sobre os maiores cometas do universo, estaremos falando do cometa Shoemaker-Levy 9, o cometa que colidiu com Júpiter, causando uma explosão milhares de vezes mais poderosa que a bomba nuclear mais potente da Terra. Muito obrigado e até lá!